Graça e paz, amados e diletos irmãos. Aqui quem vos fala é Presbítero Gregório, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, trazendo mais um pedacinho do maná dos céus. Muito bem, amados e diletos irmãos, hoje eu quero iniciar umas pequenas palavras acerca da promessa da cura divina. Eu me propus de trazer nesses dias algumas palavras acerca da promessa de Deus. Falei-vos sobre a promessa da salvação, a promessa do derramamento do Espírito Santo. Falei sobre a promessa do batismo no Espírito Santo em 6 áudios. Eu não sei quanto áudio estarei gravando sobre a promessa da cura divina, pois este é um campo extenso e muitas pessoas acreditam que a cura divina cessou com o período apostólico, com o período dos apóstolos. Chamo a vossa atenção, portanto, amados, para a promessa da cura que se encontra no livro de Isaías 53, está escrito assim, versículo 1: Quem deu crédito à nossa pregação? E a quem manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, e como uma raiz de uma terra seca, não tinha parecer nem formosura, e olhando-nos para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Era desprezado e o mais indigno entre o homens de dores, experimentado nos trabalhos, e como de quem os homens escondiam o rosto. Era desprezado e não fizemos dele causa algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós a reputamos por aflito e ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e sobre a sua pisadura fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelha, cada um se desviando pelos seus próprios caminhos. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado a matadouros, e como uma ovelha muda perante o seu tosqueador, ele não abriu a sua boca. Da opressão e do juízo foi tirado. E quem contará o tempo da sua vida? Porque foi cortado da terra dos viventes, pela transgressão do meu povo foi ele atingido. Amados e diletos irmãos, vamos orar antes de eu fazer uma ministração. Eterno e soberano Deus, em o nome do Senhor Jesus, Pai amado, eis-me aqui, entrando na Tua presença, Pai, para buscar, Senhor, o Teu poder, a Tua glória, esta presença inefável, Pai, para falar, Senhor, sobre a promessa que o Senhor fez para cada um, acerca da cura divina, Pai. Este, Pai, é o meu pedido neste dia de hoje, em o nome do Senhor Jesus. Amados e diletos irmãos, quero vos falar hoje sobre a promessa bíblica da cura divina. De onde provém esta promessa? Esta promessa provém da palavra de Deus, sobre a graça de Deus para com o pecador. E tem sido uma marca gloriosa que tem identificado
que tem acompanhado a pregação da palavra de Deus. E me parece que ela tem sido muito utilizado pelos pentecostais ao redor do mundo. Alguns que não são pentecostal não acreditam na cura divina. Mas muitos daqueles que já não são, que já são chamados neopentecostais, eles têm difundido muito a cura divina. E a cura divina, amados irmãos, não cessou após os dias do apóstolo, ou seja, os dias apostólicos. A cura divina, ela permanece. Ela permanece, continua sendo a dispensação daquele que crê na palavra de Deus, que tem utilizado a palavra de Deus, que tem pregado a palavra de Deus. A cura divina acompanha a ministração, cumprindo assim uma gloriosa finalidade, como a parte da pregação das boas novas da salvação. Se nós lermos o livro de Marcos, capítulo 16, versículo 17, versículo 18, existe uma promessa do Senhor Jesus, de que esses sinais, eles iriam seguir os servos do Senhor, e que iria acompanhar a todos aqueles que crêem. Se nós lemos o livro de João, capítulo 2, versículo 11 e o versículo 23, esses sinais, ele viria para fortalecer a fé em Deus. Também o livro de João, capítulo 20, versículo 30 e o versículo 31, esses sinais produzem a fé e produz uma vida espiritual, uma comunhão espiritual com Deus. Ao lermos o livro de Atos do Apóstolo, no capítulo 4, versículo 30 e o versículo 31, nós veremos os sinais em operação para encorajar os salvos do Senhor. Ao lermos o livro de Atos do Apóstolo, capítulo 8, versículo 6, versículo 12 e 13, quando ocorrem esses sinais de cura divina, ele resgata o ser humano do pecado, levando à salvação. Ao lermos o livro de Romanos, o capítulo 15, versículo 17, versículo 18, esses sinais sobrenaturais, ele vem acompanhado da pregação do Evangelho de Cristo. Portanto, meu amado, minha amada irmã, a cura divina pertence para a igreja de Cristo, para aqueles que crêem, para aqueles que buscam, para aqueles que se dedicam fielmente a buscar a palavra de Deus. A palavra de Deus diz que Jesus já levou sobre si todas as nossas doenças, todas as nossas enfermidades. O Senhor Jesus foi subindo como um renovo perante os eleitos de Deus. O Senhor Jesus é a raiz de Jessé. Ele era uma raiz de uma terra seca. As pessoas pintam Jesus como sendo uma personalidade muito linda, de olhos muito claros, de semblante muito lindo. Mas a Bíblia diz que ele não tinha nenhuma formosura. E quando as pessoas olhavam para ele, não via nele nenhuma beleza, nada que pudesse expressar alguma formosura.
Não víamos nele para que pudéssemos desejar a esse Cristo Redentor, ao Senhor eterno e soberano. Ele não tinha formosura, ele não tinha parecer. Inclusive ele era desprezado, foi considerado o mais indigno entre o homem. Inclusive ele foi um homem de dores, suportou a dor, o sofrimento na cruz do Calvário. Ele experimentou por mim e por você. A palavra de Deus diz que ele seguia uma profissão de carpinteiro. E a Bíblia diz que ele foi experimentado no trabalho, como de quem o homem escondia o rosto. Quantas vezes as pessoas diziam: mas quem é esse? Ele não é o filho do carpinteiro. Nós não conhecemos ele. Nós não conhecemos seus irmãos. Quem é esse de quem nos fala palavras tão profundas, com sabedoria tão grande? Mas não aceitava ele porque ele era um humilde carpinteiro. Mas ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Ele tomou sobre si as nossas dores. Ele tomou sobre si os nossos pecados, inclusive. Quando o Senhor Jesus tomou sobre si as nossas enfermidades, é para que hoje, nos dias atuais, nós pudéssemos ter vida abundante, para que nós pudéssemos viver uma vida sem enfermidade. Ele levou sobre si as nossas dores, para que hoje nós não viéssemos mais sofrer dores. Mas, meu amado irmão, minha irmã, existe tantas pessoas sofrendo, existe tantas pessoas padecendo, existe tantas pessoas sendo afrontadas pelo inimigo, sofrendo doenças, enfermidades, inclusive em estado lastimável, quando bastava tão somente crer na promessa e viver abundantemente. Muitas pessoas acreditam que Jesus cura, mas quando fica enfermo, eles passam a não acreditar mais. Muitas pessoas acreditam que Jesus é o Senhor e o Salvador, mas quando contrai uma enfermidade, eles passam a duvidar, inclusive até mesmo da salvação. Mas a Bíblia diz que Ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Ele tomou sobre si as nossas dores. Ele levou sobre si os nossos pecados. Ele foi ferido pelas nossas transgressões. O Senhor Jesus sofreu afronta. Ele foi moído pelas nossas iniquidades. Ele foi literalmente esmagado, moído. Ele foi afrontado. Ele foi espancado. Ele sofreu tortura. Ele foi torturado por mim e por você, para que nós pudéssemos hoje ser considerado servo de Deus. Ele sofreu afronta por causa da minha iniquidade. Ele foi castigado por causa da minha iniquidade. Ele foi castigado por causa da tua iniquidade. O castigo que hoje produz paz dentro da minha alma. O castigo que hoje produz paz dentro da tua alma, minha irmã, meu irmão. O Senhor Jesus sofreu. Ele sofreu para que hoje nós fôssemos sarados, para que hoje nós pudéssemos ser considerados uma pessoa de vida abundante.
essa promessa da cura divina, Ele traz-nos a expiação para a nossa vida. Significa, amados irmãos, que hoje nós podemos, por meio da fé, tomar posse e viver abundantemente, vida sadia. Muitas pessoas estão sofrendo porque não dão crédito à palavra de Deus. Ainda que o inimigo coloca sintoma de enfermidade na tua vida, meu irmão, minha irmã, você só irá contrair realmente esta enfermidade se você não confessar a palavra de Deus, se você não usar a autoridade que o Senhor te concedeu. E qual é essa autoridade? É o nome do Senhor Jesus. Ele disse: em meu nome vocês farão os mesmos sinais que eu faço, e vocês farão maior ainda, porque eu vou ao Pai. E o Pai enviará a vocês o Consolador, o Espírito Santo da verdade, que o mundo não conhece, mas vocês irão conhecer, porque habitará dentro de vocês. Foi por isso, amados irmãos, que eu comecei a ministrar acerca do Espírito Santo antes de falar da cura divina. Porque o Senhor Jesus prometeu que aqueles que se unirem a Deus, que aceitar a Deus por meio do sacrifício do Senhor Jesus, se tornará um espírito em Deus. E aqueles que unem-se a Deus, Satanás não pode tocar. Ainda que ele coloque sintoma em você, ainda que ele venha colocar sintoma de doença em você, ele só irá te tocar se você não confessar a palavra da fé. Deus muitas vezes permite até que o inimigo toque em você, mas Ele nunca permitirá que o inimigo destrua a tua vida se você usar o poder da palavra. A palavra, ela contém vida. A palavra é espírito. A palavra é o próprio verbo de Deus, o verbo encarnado, o verbo que se tornou carne e que tomou a tua enfermidade, a minha enfermidade, que sofreu dores atrozes por causa da minha iniquidade e da tua iniquidade. A palavra de Deus é o verbo encarnado que se manifestou ao mundo para trazer a salvação para todos aqueles que crêem. Este é o pedacinho do maná dos céus que eu trago neste dia de hoje. Que o Senhor ilumine a vossa mente e vos conceda a paz. Amanhã eu estarei falando sobre a promessa da cura divina na expiação por meio do sangue redentor, por meio da expiação do sangue carmesim de Cristo Jesus. Eterno e soberano Deus, em o nome do Senhor Jesus, Pai amado, eis-me aqui, te glorificando, te louvando, te dando graça, Pai. Eu comecei hoje trazendo uma introdução acerca da promessa da cura divina, acerca, Senhor, do poder que o Senhor tem colocado para que teus servos vivam abundantemente, vida sadia, ó Pai. Então, ó Deus, usando esta palavra, usando, Senhor, esta autoridade que o Senhor concede a cada um de nós, eu venho, Senhor, fazer a oração da fé, a oração da cura, ó Pai. Eu venho orar, Senhor, pelas pessoas que estão enfermas, pelas pessoas, Senhor, que estão abatidas espiritualmente, pelas pessoas, Senhor, que estão acamadas, pessoas que estão no leito da enfermidade, pessoas sofrendo, Senhor, dores físicas, ó Pai, pessoas, Senhor, que estão sofrendo dores de cabeça, enxaqueca muitas vezes, ó Pai, que leva as pessoas muitas vezes não conseguir nem sequer colocar os seus pés sobre o solo,
cavalo, muitas vezes quando pisa, ó Pai, sente como se fosse uma pontada tocando desde o pé, desde a planta do pé até o alto da cabeça, muitas vezes, ó Deus, como uma pontada, ó Pai, como uma agulha, que muitas vezes, que tem penetrado desde a planta do pé desse teu servo até o alto da cabeça. Então eu repreendo este espírito de enxaqueca, esta dor que tem causado sofrimento, ó Pai, em o nome do Senhor Jesus. Eu declaro a cura e a libertação. Pai amado, em o nome do Senhor Jesus eu peço que o Senhor passe o bálsamo de Gileade, desde o alto da cabeça até a planta do pé desse teu servo, desta tua serva, que ora comigo, Pai. E todo espírito de enfermidade, todo mal, todas as dores, onde estiver alojado agora, vai cair por terra, pelo poder que há, no nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Em o nome de Jesus, eu declaro a cura e a libertação para todos que se encontram enfermos. Receba aí, meu irmão, receba aí, minha irmã, receba aí, meu irmão, receba aí, minha irmã, em o nome do Senhor Jesus. Amém e amém e amém. Que o Senhor Jesus abençoe abundantemente a vossa vida e que vocês possam compreender que a cura divina pertence ao povo de Deus, que a cura divina não cessou no período apostólico, não. Que Deus abençoe a todos. Amém e amém.